Agora, na última aula, no capítulo de senhas, vamos falar sobre as mitigações contra ataques de força bruta. O primeiro exemplo de mitigação seria o uso de CAPTCHA e reCAPTCHA, e aí seria uma abordagem mais voltada para aplicações web, certo? Você já deve ter passado, pela autenticação que utilizava CAPTCHA. Basicamente, um CAPTCHA ele é um desafio visual, então às vezes tu tem que, por exemplo, digitar alguma coisa. Às vezes, na primeira tentativa, se tu acertar de primeira, não precisa. Mas se tu erra a senha duas vezes, na terceira, por exemplo, ele pode pedir um CAPTCHA, certo? Para você resolver algum desafio lógico, às vezes selecionar aquela imagem específica ou escrever o que está naquele quadradinho, ou até mesmo só clicar um botão, às vezes já é o suficiente e funciona como um CAPTCHA. E isso ajuda as aplicações a entenderem o que é um ataque, né, e o que é um humano tentando fazer o login, e ajuda bastante a mitigar contra força bruta, né? Outro exemplo aí seria o bloqueio temporário por IP, chamado account lockout, certo? Que pode ser utilizado para account lockout. No caso, se você bloquear o IP específico, você está dando um IP lockout, né? E um account lockout poderia ser no sentido de bloquear temporariamente aquela conta em específica que está sendo atacada. Então, o bloqueio por IP pode afetar um pouco a usabilidade, porque às vezes pode ser que um usuário legítimo está vindo do mesmo IP que foi bloqueado. Né? Por exemplo, se a provedora forneceu dois IPs públicos para o mesmo cliente, né? Isso pode acontecer. Ou se, por exemplo, tanto o usuário legítimo, tanto o usuário atacante está saindo da rede da empresa, certo? Que é do IP público que a empresa utiliza. Então aí isso possivelmente afetaria a usabilidade do usuário legítimo, tá? Mas é uma abordagem também, e uma abordagem que funciona bastante, né? Mas um pouco mais reservada então a sistemas que são um pouco mais limitados, né? Do que sistemas que são amplamente abertos para a internet. Monitoramento e alertas de login suspeito é outra mitigação. Então, sistemas que identificam aí múltiplas tentativas de falha ou de login podem bloquear ou pelo menos reduzir as tentativas ou as requisições daquele usuário. Isso com base no monitoramento. A nível de SSH, por exemplo, isso acaba sendo um pouco mais preciso, mais requisitado, né? Mais necessário. Por exemplo, né, provavelmente você não tem tantos usuários assim e que vão acessar o SSH do mundo inteiro, então tu pode restringir as tentativas de login por geolocalização, né, seria um exemplo. Também pode bloquear, né, as tentativas de login por tentativa de acesso, e também por se tem algum IP, por exemplo, se tem alguma origem que está tentando acessar várias contas, possivelmente isso é um ataque de força bruta, né? Porque normalmente no SSH o pessoal vai tentar acessar um, dois, três usuários no máximo. Se você vê que aquela origem lá está tentando acessar, por exemplo, 20, 30 usuários diferentes, muito possivelmente isso, né, ao monitorar isso, tu perceba e consiga identificar um ataque suspeito também. Beleza? E em cima disso aí fazer as ações remediativas. Outra mitigação seria o uso de honey account e honey passwords, no mesmo sentido de honeypots, seriam contas falsas, né? Passwords falsos, que o único intuito seria, se alguém logou, quer dizer que essa pessoa fez algum ataque de força bruta. E é comum colocarem esses honey accounts e password com senhas fracas, né? Por exemplo, botar o usuário admin e botar a senha password. Se alguém logou com essa senha e isso não é um usuário legítimo, com certeza aquela pessoa está fazendo um ataque, tentando fazer um ataque de força bruta, ou enfim, só adivinhou a senha e o usuário também. Tá? Então isso é muito útil para identificar ataques com uma maneira, de certa forma, bem precisa, certo? Também tem uma opção também é utilizar a senha por link de acesso. Então são os sistemas que a gente chama de passwordless authentication. Então, autenticação sem password, que basicamente é, no caso do usuário, por exemplo, quando ele vai logar, ele coloca o e-mail dele, ou o username dele, e ele vai receber um token para autenticar através do e-mail, certo? Isso aí seria uma senha por link de acesso, por exemplo. E daí, como não tem o uso de password, acaba que a força bruta acaba não existindo. Claro, né? Se aquele link se aquele token que está sendo usado naquele link é um token forte, certo? Um token comprido, randomizado, não adivinhável, aí sim, né, é uma autenticação segura que acaba mitigando aí a força bruta, porque nada adianta, né, ser uma senha por link de acesso, mas o token gerado naquele link ser extremamente fraco e adivinhável, porque daí acaba que ele também acaba sendo alvo de força bruta. Aí falando sobre tentativas limitadas, que de certa forma está associado com a ideia de monitoramento também. A ideia de tentativas limitadas, então poderia citar o exemplo do smartphone,
Então, quando você tenta, por exemplo, 5 vezes, ele vai limitando cada vez mais, e meio que a ideia de tentativas limitadas está associada com a ideia de delays entre tentativas, no caso do smartphone. Então, por exemplo, depois de 5 tentativas, que você não tem delay, então ele limitou a 5 tentativas, conforme as tentativas vão passando, cada vez mais um delay maior vai sendo implementado. Mas você pode também, por exemplo, não ter nenhum delay, então depois de 5 tentativas simplesmente bloquear o usuário, e daí você acabaria associando tentativas limitadas com um bloqueio temporário por IP, por conta ou até mesmo por dispositivo, no caso dos celulares, tá? Então, delay entre tentativas é basicamente isso que eu acabei de comentar, né? Que é ter delays entre tentativas frustradas do usuário, certo? Então, às vezes pode ser a partir da quinta tentativa, ou pode ser a partir da primeira mesmo, um delay entre qualquer tentativa. A ideia de autenticação em 2 fatores não mitiga 100% contra a força bruta. Na real, o ataque de força bruta pode continuar existindo no caso do uso de MFA, mas o MFA vai impedir que o atacante chegue no objetivo final dele, que é acessar a conta, certo? Porque daí, por mais que ele tenha adivinhado o password, ele ainda vai passar o próximo desafio, a próxima autenticação, que nesse caso poderia ser um código, né, de MFA pelo uso do celular. Tá? Então, mas mesmo assim, a força bruta acabaria acontecendo, porque o atacante então saberia a senha do usuário. Aí, sabendo a senha do usuário, ele pode fazer, por exemplo, aquele ataque de credential stuffing, que é pegar essa senha que ele descobriu e tentar usar em outros serviços. E aí, por último, a política de senha forte acaba seguindo a mesma ideia de uma autenticação em 2 fatores, então não vai bloquear, né? Não vai impedir um ataque de força bruta, mas vai diminuir muito a possibilidade, porque é uma política de senha forte, como a gente viu, né? Aumentando as possibilidades de senha, aumentando a variedade de caracteres, a quantia de caracteres da senha e tal, a probabilidade de um atacante descobrir a senha é muito menor e demora muito mais tempo. Tá? E, por exemplo, se o sistema seguir o requisito do NIST, que é verificar credenciais vazadas, né, para evitar, isso evitaria, por exemplo, o ataque de credential stuffing, né, que é a ideia que eu dei na autenticação de 2 fatores. Então, vamos supor que o atacante descobriu aquela senha vazada da vítima, tentou usar no teu site, né, na tua aplicação, só que a tua aplicação não deixa, pela política de senha, o usuário usar qualquer senha que esteja em vazamentos de dados, né, publicados na internet. Então, se a tua aplicação impede que o usuário configure aquela senha, já está impedindo aí o ataque de credential stuff, pelo menos de acontecer na tua aplicação. Beleza? Então essas aí seriam as possíveis mitigações, pessoal. Esse foi o capítulo. Agora você tem alguns exercícios teóricos, mas também tem exercício prático nesse capítulo. Então, bora lá.